Quando espera o pessoal aqui, estamos no chat conversando um pouco. Poxa, que legal. Tô vendo que já tem bastante gente aqui entrando. Tem startups que a gente já acelerou aqui. Tem o pessoal do CAPS, do Porto Socorro, da Porto Seguro. Que bacana, hein, gente? Todos muito bem-vindos aí. Mais 3 minutinhos, já a gente começa, hein? Pô, saudades, hein, Caio, de ir para Oxigênio, espaço super gostoso lá, né? Conversar com a galera, Kleber aqui, das antigueiras que eu conheci no Oxigênio. Dá saudade, né? Ping-pong, cafezinho. Dá saudade, né? Logo mais a vacina volta pra gente curtir esse espaço maneiro aí. Logo, viu? E eu fiquei sabendo, Gui, que você é um bom jogador de ping-pong, hein? Não, jogar eu jogo, né? Bom, ser um bom jogador tá longe. Jogar, né? Dá pra jogar. Mas tinha uns caras lá, cara, que era inacreditável, né? Os caras eram muito bons, cara. Caramba. Os feras lá do ping-pong. Eu acho que eu me dou um pouco melhor no flipper que tem lá, né? Aí sim, aí eu me garanto um pouco melhor, porque no ping-pong a galera era fera demais. Algo que eu curtia muito no Oxigênio é aquele. Que ainda curto, né? Que faz tempo que eu não vou. É aquele, toda vez que o desenho a giz, né? Cara, eu sempre me impressionava e eu peguei uma vez o pessoal desenhando aquele. E eu fiquei lá tomando um café olhando, cara. Sabe aqueles vídeos ASRM na internet relaxante? Quase dormi, velho. Ficou super gostoso. O cara vai lá, né, devagarzinho, vai desenhando, sobe, não. Foi divertido. Não, que legal. Aproveitando que você falou um pouco da Oxigênio, assim que nosso espaço voltar, que tudo tiver tudo tranquilo, eu convido a todos a conhecer o nosso espaço, assistir uma palestra lá, quem sabe o Gui presencialmente lá também. Acho que vai ser um grande prazer recebê-los na Oxigênio. Vai ser show, velho. Logo mais, se Deus quiser, logo mais teremos juntos fisicamente também. Mas agora também é bom, né? Estamos online, então é importante a gente estar conectado de alguma forma, né? Não, isso é ótimo, isso é ótimo. 1 minutinho, hein, gente? Contagem regressiva, então. Olha só. Caião, só acho que os seus dois mix estão abertos, meu velho. Tá dando um double no áudio. Boa. Melhorou? Perfeito, melhorou bem. Ótimo. Eu vou acampar no oxigênio depois que vacinar o Cleber. Vamos lá então, gente. Fala, Perla. Fala, pessoal. Opa. Foi pro último slide, hein? Que belezinha. Aí, Gente, sejam bem-vindos. O áudio do seu computador, tá? Só para avisar que tá estourando um pouquinho. Ótimo. Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro evento da Oxigênio Aceleradora. É um prazer, mesmo que online, recebê-los aqui para a gente falar um pouco sobre... Hoje o assunto é bacana, hein? Growth, experimentação para o crescimento, como testar, aprender e crescer. O nosso grande Guilherme Negri, vocês vão conhecer daqui a pouquinho, ele vai falar um pouquinho sobre o papo dele. Hoje eu não sou o Maurício, mas eu trago aqui um pouquinho para vocês conhecerem o Maurício Martinez, é o nosso gerente de pesquisa e desenvolvimento. Eu sou o Caio Santos, analista de inovação da Porto. A Oxigênio ela é um programa de aceleração exclusiva da Porto Seguro. A gente já está no nosso 10º ciclo. Quanto tempo, hein? A gente já acelerou mais de 50 startups e a gente já tem mais de 70 projetos criados com a Porto Seguro. Então é uma ótima oportunidade para startup, quiser fazer a oportunidade com a Porto Seguro, conhecer um pouquinho dos programas da Oxigênio. A gente já acelerou de 2016 a 2020 muitas empresas. Temos algumas empresas aqui participando com a gente, né? O Cliente Agente. A gente está no 10º ciclo agora com a Nilo Saúde, com a Plug, com a Emóvel, com outras tantas startups. E é um prazer a gente ter cada vez mais startups dentro desse nosso backlog, né?
gente criou esse evento, os conceitos de online, são eventos abertos para falar um pouco sobre inovação aberta, cultura de inovação, tecnologia, empreendedorismo, passando para inspirar e trazer conteúdos relevantes para todo o ecossistema. Para você que é startup, para você que é investidor, para você que gosta de tecnologia e de inovação, que é o curioso, também a gente traz esses assuntos, e são assuntos, são pílulas, né? Para que a gente esteja sempre antenado às inovações. E quando a gente fala em antenado às inovações, nada mais, nada menos do que o Guilherme Negri. Queria que ele falasse um pouquinho para a gente aqui hoje sobre o Growth. Ele é o fundador da Tração Online. É um prazer, Gui, estar aqui com você. E eu vou deixar a bola com você agora, hein? Muito obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado, time do Oxigênio. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês online, né? Tive o prazer de visitar muitas vezes fisicamente e muito legal ver que muitas das startups que estavam ali a gente pôde ajudar de alguma forma, né? Está desde o comecinho, então ajudando vocês. Então é muito legal, né? Ver a proporção que as coisas chegam, né? E ver tanto empreendedor bom que saiu ali, tanto startup legal, né? Bom, eu vou compartilhar minha tela, tá? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre experimentação e crescimento, conversando um pouquinho mais cedo com o time do Oxigênio, até a gente analisou os inscritos, né? Porque o nosso foco aqui é gerar valor para quem veio, né? Para quem está nos prestigiando aí no final de dia, né? Poderia estar assistindo Netflix, poderia estar curtindo outra coisa, mas está aqui para aprender. Então, o meu foco aqui é ajudar vocês, né? Trazer conteúdo de valor. E a gente viu, inclusive, que tinha muitas startups, muitos intraempreendedores da Poto também participando com a gente. Então, nós vamos falar desse assunto tão rico e interessante que é como é que eu ponho um projeto inovador para a realidade, né? Vou compartilhar minha tela, Caio. Eu vou pedir, por favor, você me dizer se ficou bacana. Deixa eu só mudar as telas aqui. Deixa eu ir para cá, você me conta, eu vou puxar para cá todo mundo, eu consigo ver o chat também. Eu vou até pedir um favor para vocês, se possível, escreverem no chat se vocês são startup, empreendedores, estudantes. Acho que é legal também para eu ir guiando, inclusive, o conteúdo para cada vez ficar mais afinado com a persona. Inclusive, são das principais lições de growth, né? É entregar o que o seu cliente quer. Então, por favor, contem um pouquinho mais sobre vocês aí no chat, só o nome da empresa e a profissão, enquanto eu vou, e aí depois a gente para dar uma olhada. Me diga, Caio, se minha apresentação apareceu. Ok, tá na tela. Maravilha. Então, bora, pessoal, falar muito rapidamente sobre a Tração, tá? Que é muito mais sobre vocês do que sobre a gente. A Tração Online é uma consultoria e a gente ajuda startups e grandes empresas a inovarem, tá? A gente tem uma metodologia desenvolvida nos últimos 5 anos, muito mão na massa. Então, a gente ajuda, de fato, as startups, tanto aquela startup ou aquele projeto inovador que está testando o mercado, que a gente chama de pré-product market fit, que está tentando criar aderência de mercado. Nós ajudamos a validar aquelas hipóteses cabeludas. Tem mercado? Realmente faz sentido ir por esse caminho? A gente usa a nossa metodologia para validação. E para startups que já passaram da validação, já tem uma aderência com o mercado, nós ajudamos a construir as alavancas de crescimento. Eu brinco que a gente faz uma maquininha, né, que entra porquinho, sai linguiça do outro lado. Você põe dinheiro, sai cliente do outro lado. A gente cria, né, um crescimento exponencial e preditivo. Beleza? Tirar essa telinha chata aqui. Já atendeu centenas de startups, inclusive startups muito massas. A gente teve jornadas muito interessantes com várias startups aí do Oxigênio. Estava recentemente conversando com o Edu da Bikestation, que agora é Market for You. Eu até lembrei de um caso muito legais aí na Oxigênio. É muito legal a gente acompanhar isso. E a gente também, além de ser essa consultoria, a gente trabalha muito com treinamentos, com workshops, né? Então, é daí que vem toda a nossa bagagem também educacional, né? Todos nós somos founders também, tá? Tive 4 startups, todos os cofundadores da Tração são apaixonados por crescimento startup e founders também, tá? Bom, mas vamos falar do que importa hoje, né? Quem quer, eu vou contar depois um pouquinho mais da Tração, quem quiser conhecer é só acessar nossas redes. Aqui nós vamos falar muito sobre experimentação. Como eu vi que o nosso quórum é muito baseado em startups, eu foquei em startups, mas é óbvio, tá, pessoal, que essa mesma filosofia, que esse mesmo método, que esse mesmo mindset que eu vou passar aqui para vocês é executável em projetos pessoais, para intraempreendedorismo,
a experimentação é a sua capacidade, eu brinco muito com os nossos clientes, que é um superpoder. A capacidade de você experimentar é transformar a ideia em resultado, é transformar ideias em dados. Sabe aquele negócio, putz, tem uma ideia, cara, e o cara fizeram na minha frente, você nunca mais ter essa sensação. Teve uma ideia, transforma num pequeno experimento e descobre se você não é louco de ir por aquele caminho. E se você não é louco, você executa. Né? Então, experimentação é esse superpoder de você conseguir se confrontar uma ideia com a realidade e descobrir se faz sentido encaminhar, tá? Bom, vamos lá. Então, antes da gente pensar em experimentação, a gente precisa dar um passinho antes, um aprofundamento antes. Quando a gente está pensando em experimentar, a gente está tentando chocar uma hipótese de negócio, uma hipótese de projeto com a realidade. Então a gente precisa dar um passinho antes e entender o que é um projeto inovador, o que é de fato eu construir um negócio, né, que vai para o mundo. E é muito interessante, pessoal, eu sou da velha guarda, apesar de parecer um pouco mais novo, eu sou muito da velha guarda de startups, tá lá desde o comecinho, onde a gente saía para fazer vendas B2B e a gente falava, não, nós somos uma startup. Eu quero que era um absurdo, né? Hoje tem todo um hype, é tudo super bacana, né? O conceito de startup naquela época era um absurdo. E naquela época falar sobre aquisição de usuários, como é que eu trago um usuário, validação, era um absurdo ao quadrado, né? Era um absurdo. E agora é o contrário, é muito interessante, nós estamos num momento de uma efervescência, de uma abundância de conteúdo maravilhosa, assim, tem muita gente boa gerando conteúdo, mas ao mesmo tempo também nós temos um efeito colateral, né, que é pequeno, mas que tem muita gente falando besteira. E geralmente, até por ingenuidade, por ainda inexperiência, o que acaba confundindo os entrantes, né, que querem trabalhar com inovação. Então, para a gente não entrar nessa viagem e confusão, eu gosto muito de separar ruído e sinal, né? Sabe quando antigamente você tinha o dial do rádio e você sintonizava na rádio para escutar claramente? Então, vamos sintonizar agora, separar o que é ruído de sinal, para a gente avançar e alinhar alguns conceitos, tá? Pessoal, eu não consigo acompanhar o chat em tempo real, mas por favor, mandem mensagens, tá? Eu vou sempre olhar. Caio, se você puder, por favor, pensar algumas perguntas, pode me interromper, tá? A ideia é que a gente bata um papo, eu vou fazer uma apresentaçãozinha mais curta, para no final a gente conversar mais. Então, por favor, podem perguntar, não tem pergunta boba, às vezes eu entro no modo Start to Pace, falo um conceito que não é claro. Perguntem, tá? Por favor. Quanto Perfeito, mais Gui. interagir. Brigadão, Caio. Obrigado fique o pessoal respondendo aqui da onde são, legal, pô, prestador, gestor de Porto Seguro, obrigado aí pela interação, legal, velho, muito show. Vamos lá, quando a gente está pensando em um negócio inovador, a gente sempre se depara com um mercado, esse triângulo amarelo aí na esquerda, ele representa o mercado. Eu sempre vou resolver um problema de um mercado. Né, o pessoal dá um prestador de refrigeração, ele resolve um problema de manter um refrigerador ativo. Então ele tem uma dor de mercado e logo ele tem um produto, um serviço de manutenção. E quando a gente está olhando inovação, isso precisa ficar muito óbvio. Eu tenho uma dor de mercado e resolvo isso com uma solução. Mas não adianta eu só ter uma dor de mercado, uma solução. Eu preciso que isso se encaixe em 3 grandes fatores, que é o que definem com muita clareza uma startup. Eu preciso ter escala. Eu preciso que esse negócio ele atenda a um grande mercado. Uma startup ela precisa crescer muito rápido, atender um volume de pessoas muito rápido, um volume de dinheiro que esteja no mercado muito rápido. Eu preciso ter escala. Né? O segundo ponto é a repetibilidade, é a minha capacidade de conseguir entregar valor de forma repetida. Eu conseguir um modelo que eu consiga resolver o problema do meu cliente de uma maneira ágil e de forma estruturada. Não adianta eu ter um grande mercado, eu sou um cara que vende uma hora vai acabar. Então essa repetibilidade é a minha capacidade de ter um modelo repetível, né? E da lucro, obviamente, nós estamos falando de uma empresa que dá resultado. Parece bobo, mas muitas startups não conseguem resolver, né, essa equação. Às vezes tem um modelo que tem uma escala absurda, existe uma dor de mercado muito latente, a gente consegue entregar com grande repetição, mas o custo de usuário para adquirir um usuário, um novo cliente é muito caro, o custo de entrega é muito caro, né, e a conta não fecha.
né? Muitas startups acabam não conseguindo entrar nesse unit economics, né? De tipo de arrumar realmente esse arranjo financeiro, né? E é muito doido, porque para quem é startupeiro, muitos de vocês que já são startup, pô, Gui, você tá me tirando, né, velho? Vai falar de escala, repetibilidade. Eu escuto isso desde os anos 30, velho. Não, é engraçado que hoje em dia seus amigos no churrasco, né? Bons tempos do churrasco, né? Faz tempo que nós não vamos no churrasco. Tá no churrasco e fala assim: ô, cara, eu tô rodando uma startup, o cara vai assim sentar, cruzar os, olhar pra sua cara e falar assim: mas tem escala? É interessante que isso já se popularizou de um jeito bem interessante, né, do conceito de startup. E é muito doido que, apesar desse conceito ser super claro, que a gente quer construir um negócio grande, que repete e dá lucro, a realidade no mundo das startups não é assim. A maioria das startups, dos projetos inovadores, é muito comum também quando a gente tem projetos de intraempreendedorismo que querem mexer num processo, por exemplo, ou que querem, até um projeto pessoal que você quer tirar do papel, das pessoas não conseguirem se autodiagnosticar com clareza. Tem um exemplo muito claro para exemplificar isso, né, para concretizar essa afirmação. A gente fez um evento, foi em 2017, junto com o Google, lá no Google Campus, e uma aceleradora de São Paulo chamada Startup Farm, e a gente juntou, fez um workshop de growth, era o dia todo, então era pelo Google, era aberto, então a gente teve muitas submissões, e a gente fez um form super difícil de ser preenchido, até para dar uma fricção inicial só para quem estava interessado mesmo, né? Foram mais ou menos 180 submissões, mais ou menos, tá? Não vou lembrar o número exato, faz muito tempo. Dessas 180, obviamente, algumas foram mal preenchidas, faltavam dados e tal, sobraram umas 120, 120x inscrições. E olha que doido, 90%, nós estamos falando de um evento no Google Campus para startups que já estavam numa fase mais avançada, ou seja, que os founders têm maior maturidade sobre o negócio, 90% dessas startups erraram um autodiagnóstico. E eu não estou dizendo um autodiagnóstico fino, Gui, nós estamos falando que não era possível calcular um custo X, Não, nós estamos falando de erros crassos, assim, sabe aquele negócio de não conseguir se olhar no espelho e falar, caramba, tem um negócio no meu dente, sabe? Tipo, desse nível, assim. Então, é bem desse naipe, assim, tipo, e é muito comum. A maioria das startups, elas não conseguem se autodiagnosticar nessas características. É muito comum a gente atender startups aqui que não tem escala. Elas criaram um mercado, um produto para um mercado muito pequeno. Isso é extremamente recorrente. Cara, Gui, eu resolvo uma dor de mercado intensa, eu consigo aqui com uma tecnologia Y entregar um mega valor, mas é um mercado pequeno. Ou muitas vezes não existe esse mercado, especialmente para quem está no projeto ainda no papel e tem todo aquele sonho, vai construir o produto, não tem. Aquele produto é construído para ninguém, a gente brinca que são as personas fantasminhas, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? A repetibilidade também é muito comum, não ser possível entregar aquilo numa escala, a tecnologia não permite, a dor não é tão intensa o suficiente para as pessoas se engajarem. Ou a gente quer fazer tudo, quem nunca, né? Founder, tenho certeza que os founders que estão aqui entendem isso. A gente quer fazer aquele emaranhado de gato, o nosso software tem 1 milhão de funcionalidades, né? Para quem faz projeto, quer resolver tudo ao mesmo tempo, para quem faz intraempreendedorismo, cara, não adianta, não dá para abraçar o mundo. E, obviamente, a questão de dar lucro, né? Que muitos founders eles não fazem essa lição de casa de entender, né? Se de fato é lucrativo, e aí vira uma... Quem nunca, né? Founder que nunca fez isso vai fazer um dia, construir um modelo de negócio que é ótimo em queimar dinheiro, né? É uma máquina maravilhosa de queimar tempo e dinheiro, né? E isso é muito importante entender, é muito importante a gente voltar nesse conceito, tá? Porque o growth e o crescimento começa aqui. Muitas startups, muitos projetos inovadores, eles não morrem porque a gente não consegue, nossa, a gente não tem presença social suficiente, nossa, a gente não tem um representante nas revistas. Não, bicho, não é esse o problema. O problema é que o mercado é pequeno, ninguém se interessa. O problema é que não dá para entregar valor. O problema é que esse arranjo econômico que você fez é loucura.
né? Então, growth e crescimento não salva produto ruim, não salva modelos de negócio ruim, tá? Então, uma coisa muito importante é quando a gente pensa em experimentação, a gente começa experimentando aqui. Muito antes lá do growth, muito antes lá do, né, do growth hacking, onde a gente está testando, vou testar inbound, vou testar sales, eu vou testar não sei o que lá. Bicho, testa primeiro se tem mercado. Testa primeiro se faz qualquer sentido entregar valor e se você retém esse cara na mão, do jeito mais simples possível, sem software. A gente, para vários clientes, fala assim, cara, a gente poderia colocar uma IA. O cara, pô, mas uma inteligência artificial. Eu falei, o Iago, estagiário que responde o Zap. Tá bom. Vai entregar valor? Vai. Então não para de pensar em automatizar tudo, viajar. Bicho, você nem sabe se o cliente gosta. Põe o Iago para responder essa bagaça. A gente descobre se faz sentido. Na hora que o Iago não aguentar mais responder o Zap, ele jogar o telefone na parede, a gente automatiza. A gente contrata uma IA de verdade, a gente desenvolve uma IA de verdade. Né? Então, a maioria dos negócios inovadores, eles não morrem por falta de canais, eles não morrem por falta, eles morrem por falta muito do que o arranjo está muito errado. A gente acha que a nossa ideia inicial, ela é maravilhosa, ela é perfeita, um nenenzinho de colo. Bicho, não é. A gente tem muito problema. E até é interessante que ao longo dos anos, evoluindo a atração, que as minhas próprias startups evoluindo também, foram mais de 500 startups que a gente atendeu aqui na atração, né, indiretamente em curso, em workshop. Uma coisa bem interessante foi que eu comecei a enxergar um padrão junto com o time e chegaram em 3 mitos, tá? O primeiro mito é esse muito de que ultra focar em software, tá? Eu vou até trocar essa palavra produto, porque tem gente muito boa em produto que tá quebrando esse paradigma que eu tô adorando. Mudou, a galera de produto hoje em dia é filezinho, tá muito bom. Preciso mudar nesse slide, tá desatualizado. Mas o ultra foco em software, em features, a gente acredita que existe uma correlação direta entre o número de linhas que eu codifico e o resultado que eu vou ter em clientes. Cara, todo mundo acredita nisso. Tem uma vibe meio inconsciente coletivo do Steve Jobs. Meus clientes não sabem o que querem. Eu vou planejar aqui, na miúda, e de repente eu vou apresentar e todo mundo vai me amar. Né? Todo mundo já passou por essa fase. Você provavelmente pode estar nessa fase, tá? Onde a gente acredita que o ofício de sentar, programar, ou para quem faz processo, né? No intraempreendedorismo a gente tem muito reformulação de processo. Aqueles processos falam, meu Deus, 3 dias para fazer um negócio, eu faço aqui um softwarezinho que eu resolvo isso em meia hora. Aí o cara quer fazer tudo. Desenha aquele software maravilhoso, não sei o quê. E existe essa correlação, de quase uma causalidade que a gente acredita entre eu desenvolver e ter software, né? Software e resultado. E, infelizmente, isso não é verdade. Se fosse isso verdade, a gente teria muitas startups que deram certo. A maioria das startups, elas falham miseravelmente. O cara ficou lá 6 meses desenvolvendo software, jogar na mão, o cara fala, não serve. Acabou, morreu. Não, cara, não resolve minha dor, não. Nem tem essa dor. Nossa, que legal, cara. O seu software faz tudo isso, mas não serve para nada. Quantas vezes vocês já escutaram? Aí na Oxigênio era comum, que a gente tem muito empreendedor, e empreendedor falha o tempo todo, isso faz parte do nosso jogo. Entre empreendedores toda hora batem a cara na parede, cara, você já viu alguém falando, nossa, cara, meu produto não deu certo, minha startup, porque meu logo era meio feinho, e porque o X lá dentro, num produto específico, ainda não estava tão legal, tal, né? Não que o X não seja importante, para algumas startups é imprescindível. Eu estou dizendo de antecipar coisas lá do futuro, que não vão impactar na validação do produto agora, e o mercado, e o que você escuta o cara, velho, ninguém usou meu produto. Eu fui lá, gastei 1 ano, ninguém fez nada. Ninguém comprou da minha loja virtual, ninguém usou o processo que eu fiz, só eu. Eu demorei mais tempo, era melhor ter feito o negócio na mão mesmo, porque o processo que eu inventei ninguém tá usando. Então, esse ultra foco em produto geralmente é o que mata uma inovação, tá? Outro ponto é a questão da gente acreditar em balas de prata, né? Tem alguns níveis disso. Do lance do mundo mágico, é como se quando a gente fosse inovar ou experimentar, existisse um segredo. Pessoal, fala baixinho aqui, ó. Temos um segredo para contar. Você vai sair desse talk aqui, você vai crescer muito. Porra!
Desculpe o palavreado, mas se existisse esse segredo, seria bom demais também, sabe? Aí eu também seria o Mr. M do segredo. Não faz sentido que alguém tá escondendo ouro, que tem um... Não existe isso, povo. Não existe esse caminho meio mágico, que só falta o Gandalf bater na sua porta. Vamos para uma grande aventura na Terra-média do startup. Não existe isso, pô. O que existe é trampo, trabalho, né? E também tem um outro ponto. Oi, pessoal. Acredito que, infelizmente, o Gui teve algum problema com a sua internet lá. Já está pedindo para ele verificar lá o que aconteceu, se ele consegue conectar novamente. Peço para que vocês aguardem um segundinho que a gente já volta. Oi, Gui. Oi, a internet caiu aqui, caiu energia, caiu tudo de uma vez. Eu tô no 4G, vamos ver se daqui a pouco tá boa a conexão? Tá tranquila? Não, tá perfeito. Vamos, maravilha, se vão ver, vou contar com você, Tim, não me decepcione. Vambora. Pessoal, desculpe aí quebrar a vibe, mas ainda não sou sócio da, da Electric de energia. Bora, deixa eu só compartilhar minha tela novamente. Até aqui tudo bem, pessoal? Algum ponto, alguma dúvida, algum comentário? Por favor, a gente aproveita já essa pausa dramática para a gente tirar dúvidas. Só perdi o histórico do chat, tá, Caião? Não, tá ok. Vou pedir para... Porque desligou o computador, foi tudo pro vinagre aqui para mim. Não, a gente tinha 2 perguntas rodando. Eu vou pedir para o pessoal colocar as perguntas aqui novamente. Mas maravilha, então eu vou continuar aqui, depois quando a gente voltar, aí você... Bora. Perfeito. Tamo de volta, pessoal. Tamo de volta ativa, né? Só foi eu falar mal do mundo mágico, hein? O pessoal ficou bravo, me derrubaram aqui. Os caras não vai conseguir mais vender uns cursos paia. Beleza, e outro ponto extremo é a questão do mundo operacional, né? Além da galera que acredita nesse mundo meio fantasioso, a gente também tem uma galera que é muito hard tech, vai aqui escovando o beat. Caiam, só que seu áudio tá aberto, meu velho. Se puder só fechar, por favor. E tem gente que é muito... Foi muito interessante, a gente foi para Cotidiano, uma aceleradora de Brasília, e tinham 3 startups que dominavam o SEO, que é a tarefa para... um jeito de você dominar a primeira página no Google, né? Então, posicionamento de palavras-chave. Cara, 3 startups dominavam o SEO muito fortemente, eles dominaram aquele canal, mas não geravam clientes desse canal. Falei, pô, era melhor vocês terem aberto uma agência de SEO, porque não serve para a startup de vocês, né?
Então não é nenhum extremo, nenhum outro, né? Growth, experimentação, é um processo, encontrar uma inovação no mercado é um processo. Nem um segredo, nenhuma escovação de bit ali no mínimo, que não vai também é muita piração, tá? E o terceiro ponto é a questão da gente construir projetos, startups zumbis, tá? É muito comum nós, como founders, ignorarmos a realidade, tá? Então, eu emprestei do nosso velho amigo Platão, a alegoria da caverna, onde a gente observa a sombra, né, e não a realidade. Muitas startups, mas muitas startups mesmo, com a dificuldade de se autodiagnosticar, elas são zumbis. Eu brinco que às vezes parece que você tá no Walking Dead, tem um monte de startup, velho. O Rick vai abrir a porta, bicudar essa porta e meter bala em todo mundo aqui, porque não faz sentido. E isso acontece porque a gente não consegue olhar para dentro e falar, cara, eu não tô olhando a realidade. Eu tô olhando esse sonho que eu construí, né? E o que acontece, obviamente, a gente entra numa fogueira de vaidade, tá? Que é o que muita gente acredita que tá fazendo experimentação, mas desenvolve feature da própria cabeça, faz o marketing meia boca, growth meia boca, ignora a realidade. O que vai acontecer? É óbvio, eu vou ter ou um produto morto, ou o pior, que é muito pior, eu não perceber isso, eu tenho uma startup zumbi, né? E aqui na atração a gente é muito chato para entender o porquê que as coisas acontecem. A gente é tipo, lembra acho que é o Pedrinho, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? E por que isso acontece? Isso é um fato, isso aí foi uma observação da própria realidade das startups. Eu acho que muitas das startups, ou quem tem projeto aqui, entende essa realidade. Cara, porque criar inovação não é algo trivial. Você não, naquele churrascão que nós estávamos falando agora há pouco, você não vai conversar com o seu amigo, puta, cara, meu lifetime value de clientes o valor caiu muito, eu tô tendo uma retenção muito baixa, o churn tá alto. O cara fala, legal, velho, você viu a Carol Conká? Não tem papo, velho, é difícil você explicar, colocar no táxi, explicar o que está acontecendo. Pô, tive um perrengue com o investidor, pô, peguei uma grana. Só outro investidor vai entender isso. Então a gente está numa bolha muito fechadinha, especialmente num ambiente que está melhorando, mas muito hostil ainda para isso, né? Então lidar com a realidade é difícil e a gente cria muito sonho, a gente se calca em muita ilusão. E a gente acredita aqui na atração, a nossa filosofia, que é o contrário, que sim, nós temos que permanecer sonhadores, com a nossa irracionalidade positiva de empreendedor, mas na hora de colocar alguma coisa para a rua, na hora de experimentar, a gente se choque o mais rápido com a realidade. Tá tudo tranquilo? Tá cortando aí, pessoal? Ou tá indo bem? Aqui tá tudo ok, Gui. Então, maravilha. A Tim tá mandando bem. Ponto para ela. E o que a gente acredita, como é que você se choca com a realidade de um jeito interessante, de um jeito inteligente, de um jeito eficiente? É através da experimentação. É aí que a gente faz o link de todo esse papo até agora, que a experimentação é o jeito inteligente e eficiente da gente descobrir se algo deve vir para o mundo ou não. Muita gente associa a experimentação ao momento pós o negócio dar certo, que sim, que é o growth raiz, né, do Sean Ellis ali, que eu só faço depois. Mas a experimentação, ela serve para muito antes. Para aquele momento que você pensou numa ideia que está no PowerPointzinho ali, jogar para a realidade e ver se aquilo funciona. Então a experimentação ela é excelente para esses dois momentos. Para validação, e especialmente na validação, é onde as ideias morrem, né? Então a experimentação serve para isso. E quando a gente olha para a experimentação do ponto de vista mais pragmático, vamos tentar uma definição mais simples, existem milhares de tipos de abordagens na literatura, tá? Vamos pegar uma literatura mais popular, uma literatura que é boa, do Eric Ries, que é o Lean Startup, ou no Brasil, a Startup Enxuta. Para quem ainda não leu, por favor, leia, que eu acho que é um passo bem interessante para você entender um pouquinho dessa filosofia, né? Veio lá do Lean, da Toyota, bem interessante. O que a gente faz? Primeiro, quando a gente está com alguma hipótese, uma ideia, eu tive uma ideia. Puta, uma ideia. Tô no banho, tomando aquele banhão. Nossa, aqui funcionaria. Eu vou tentar pegar essa ideia e criar alguma hipótese concreta para eu construir. Cara, e se eu fizesse um e-mail e disparasse para 10 amigos meus e entendesse se aquilo tem alguma realidade? Eu construí. Eu disparo, a construção envolve eu tomar uma ação. Eu até não gosto gosto muito de falar ação, né? Que o build, construir, todo mundo constrói. Agir mesmo, agir ponta a ponta é outra história. Eu ajo, eu saio do mundo das ideias, eu ajo, eu meço, que é um measure. Eu meço
E a mensuração, não está falando, nossa, eu tive 500 likes na minha postagem. Não é isso. Você mede aquela sua hipótese com a realidade. Cara, eu acredito que se eu criasse um software desse jeito para melhorar tal processo, isso não só teria interesse da área de logística, como a gente economizaria 50 minutos. Tá, como é que eu provo isso? Cara, vou ver se esse acessador existe. Vou mandar um e-mail para 30 pessoas que operam isso no dia a dia e perguntar qual que é a intensidade de dor. Eu quero que os caras chorem. Falem, meu Deus, essa daqui é a dor tem que ser 9, 10. Beleza, eu meço. Eu criei um mecanismo, que nesse caso eu dei um exemplo quantitativo, mas também pode ser qualitativo, tá? E eu aprendo com isso. Nessa devolutiva, eu aprendo alguma coisa. Isso também para startups que já estão rodando, isso pode ser um canal. Eu vou dar um exemplo muito claro de como é que a gente faz isso lá na frente, tá? Só que o ponto é que a parte de mensuração e aprendizado, eu brinco, é uma ficção. É uma grande ficção nas startups. Todo mundo constrói. Bichão do céu, os caras são bons. Tem marketing de conteúdo, tem lá 55 e-book, tem 55 webinar, tem 3 SDR rodando, tá funcionando. Mas e aí? O que tá dando de resultado? Um exemplo claro, aquelas primeiras fotos, né? A gente deu muita palestra em 2019, presencial, workshops. Pessoal, quem aqui roda experimentos? Todo mundo. Gol do Brasil. Aí você pergunta, tá, beleza, o que você rodou? Ah, rodei um Facebook. Oh, muito louco. Peguei um Facebook lá e mandei pau. O que você aprendeu? Aí o cara já olha pro lado, olha pro fundador, assim, cofundador, né? Ah, não funcionou, não. Colocamos lá R$1.000, aí vi uns leads meio ruim. E o que você fez? Ah, desliguei. O cara só construiu. Ele não mediu nada, ele não aprendeu nada. O que adiantou? Vai no cassino, então. Põe esses milão lá no cassino, é mais divertido, né? Pelo menos você tem a chance de ganhar alguma coisa. A gente faz isso o tempo inteiro, tanto no mundo das ideias, a gente valida de uma maneira muito superficial, sem um método, sem clareza, né? E tem muito a ver com o medo, tem muito mais a ver com comportamento do que com metodologia, tá? A gente tem medo da realidade, né? A gente não põe à prova as coisas. Então, bicho, o que eu esperava dessa resposta do Facebook? Gui, eu rodei a campanha, a gente atingiu tantas mil pessoas, dessas, tantas mil clicaram. Só que dessas pessoas que clicaram, quando chegava na nossa página de captura, nossa landing page, a maioria era fora do target. Ou seja, não eram clientes, a gente queria vender carro, o cara queria motocicleta. Tá, legal. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente mudar a audiência, refinando, tirando os motociclistas. Isso é uma resposta. Porque a gente fecha um ciclo. Eu aprendi alguma coisa, eu medi. Eu choquei a minha hipótese com a realidade e medi, né? E o que acontece é o que é isso aqui, né? Vamos pôr para rodar, eu medi. Eu pergunto isso pro startup. Você tá medindo? Mas medir o quê? Eu meço, eu tenho um painel de avião, mas eu não vejo nada, né? E o learn é tipo, eu acho que funcionou, hein? Vamos pôr mais dinheiro, né? E, cara, isso é um atraso, porque a gente perde muito. Quando a gente não tem essa visão mais analítica, né, da coisa, cara, a gente perde muito tempo. E o problema do founder é tempo, não é nem grana. Grana é abundante, nós arranja dinheiro. Agora, tempo, cara, ficar embaçando e virando uma startup zumbi não vira. E o porquê que, mais uma vez, isso acontece, pessoal? Porque existe um instinto nosso de saber, de acreditar, desculpem, de que cada experimento ele vai dar muito certo ou muito errado. Como a gente está acostumado a assistir lá, ler, né, ou assistir também, pequenas empresas, grandes negócios, né? Até falando com o Edu sobre isso, né? Cara, parece que o cara foi tomar um banho, saiu do banho, sentou, falou assim, tive uma ideia maravilhosa. Escreveu 3 linhas de código, no outro dia sentou e esperou o dinheiro entrar. Porque a história é contada dessa engenharia, né? Um jovem empreendedor maravilhoso. É aquele negócio, você tá vendo as pingas que eu tomei, mas não tá vendo os tombos. Esse cara errou pra caramba, bicho. Market for You agora, que é uma startup que saiu da Bike Station. Cara, eu lembro quando a gente trabalhou junto com a Bike Station, Market for You é um puta de uma startup que tem mercado autônomo, os caras estão chegando a 1.000 lojas agora, em menos de 1 ano, tá? Quando a gente estava na Bike Station trabalhando com eles, a gente testou 18 modelos de negócio diferentes. 18. Batendo a cara na parede. Perdendo grana algumas vezes.
E aí os caras perceberam, tiveram toda a tech, todo o aprendizado para lançar depois a Market Fraud, né? Não necessariamente só o trabalho da atração, mas nós colaboramos com isso, muito forte. E o talento dos dois founders, né, o Sandro e o Edu, que são lendas do empreendedorismo. Mas olha que doideira, você vê o cara, nossa, esses caras são... Os caras são gênios, né? Mas os caras são um gênio. Os caras tiveram uma ideia, tomando banho e queriam o mercado automotivo. Velho, os caras ralaram. 18 modelos de negócio, só o que eu ajudei os caras a testar. Imagina que eles não testaram antes com um monte de outros negócios, né? Esqueçam esse lance binário que vai dar super certo ou super errado. Não funciona assim, pessoal. Não funciona. É sempre uma construção de vários erros, acertos que você vai conectando. Qual que é a filosofia que a gente usa em experimentação? Que se você tomar isso, se você sair desse papo nosso, só com esse conceito na cabeça já valeu o nosso tempo, que é toda vez que a gente vai validar um modelo de negócio, ou um canal em crescimento, ou uma estratégia de ativação, enfim, uma estratégia de performance de funil, a gente sempre usa essa frase. Eu sou louco em dizer que. Eu sempre assumo que eu sou maluco. Não importa o quão convicto eu estou naquele momento. Isso é só uma ideia. Me traga dados. Eu sou louco em dizer que uma estratégia de uma campanha no Facebook, investindo tantos R$1.000, pode dar certo? Põe pra rodar, bichão. Você tá errado já. Você tá perdendo já. Põe pra rodar. Aí você põe e rodou o processo. Aí você, olha pessoal, a campanha começou a funcionar, hein? Teve uns cliquezinhos ali, tá meio erradinho ali, mas... Ó, você é 10% meio louco então, viu? Você tá um louquinho agora. Aí você rodou de novo, opa, melhorou. Então a ideia não é você estar certo e me prove, eu estou certo e todo mundo tem que... Não, bicho, você tá errado. Põe pra realidade e vai diminuindo sua loucura, porque é assim que funciona a startup. Depois eu vou falar sobre o livro que a gente escreveu, mas que conta essas histórias, bicho. O Google começou com um computador emprestado, o Tinder começou no offline, fazendo festas em fraternidades americanas. O eBay, o cara recebia a moeda pelo correio, e você quer chegar com um software prontinho e só... Não, bicho. Tem muita interação, experimentação. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que a experimentação, ela parte da gente provar que a nossa hipótese, a nossa ideia, o nosso canal, ele faz sentido. Então, eu sou louco em dizer que, tá? Como é que a gente tá de horário? Nós temos até às 6, né, Caião? Isso. Você tem mais 4 minutinhos aí, hein? Tá, beleza. As perguntas. Maravilha. Então, pra gente fechar aqui esse conceito, a experimentação, ela envolve muito essa conexão entre os pontos, tá? Vai falhar miseravelmente muito experimento. Tanto que a gente tem um programa aqui dentro da Atração chamado Programa Atração Starter, que são 12 semanas que a gente acompanha as startups para chegar no processo de experimentação. E uma das coisas que a gente mais faz quando a gente está rodando ali na 6ª, 7ª semana, os primeiros experimentos, é treinar o founder a se frustrar. A entender que vai dar errado e tudo bem. Pau na máquina. Legal. O erro é tão tranquilo como um acerto. O acerto a gente dá uma comemoradinha. Mas o erro é esperado. Ok. Porque a gente vai arrumando, né? Então, é essa conexão entre os experimentos, 1, 2, 3, 4, 5, que vão dar os grandes insights, tá? Putz, inúmeros cases que a gente trabalhou, que foi uma coisa que surgiu no meio do experimento que foi desproporcional. E é aí que a gente consegue ter um crescimento exponencial, tá? Vou dar um exemplo claro, aí mais para os startupeiros, tá? Eu vou pedir uma licença poética para quem não é tanto de startup, mas pode perguntar que depois nas perguntas eu respondo. Talvez eu vou estourar um pouquinho, tá, Caio? Alguns minutos, que essa história é bem interessante. A BX Blue é uma fintech de Brasília, tá? Uma fintech que trabalha com tecnologia financeira. Eles trabalham com empréstimos consignados, né? Então, aquele empréstimo que você faz atrelado à sua folha, né? Especialmente no mercado público. Consignado é muito forte aí. E eles contrataram a Atração lá no comecinho, como estava validando. A startup cresceu muito, acabou de captar o Series A deles, mais de 20 milhas. Os caras foram para a Combinator, a maior aceleradora do mundo, do Airbnb, Dropbox e tal. Cresceram muito forte. E chegou um momento que a gente estava ali no começo da BX Blue, que a gente conseguiu os primeiros canais de aquisição forte. O canal de aquisição é aquele negócio que você vai, é onde vem os seus clientes, né? Por exemplo, um Facebook, uma venda, o outbound que você vende ativamente e tal. Nessa época a gente tinha muito cliente vindo do Facebook.
E uma percepção que um dos founders trouxe foi, cara, a gente já tá muito eficiente nessa campanha de Facebook. Sabe aquela campanha compre agora? Tipo como aquele famoso tênis da Netshoes que aparece na sua cara, tipo, era basicamente isso com crédito consignado, mas óbvio com uma história mais bonitinha, né? Não é pega o empréstimo agora, era uma coisa mais bonitinha. E a gente pensou, e se a gente não só oferecesse esse empréstimo, porque a BX Blue ela tem uma característica bem interessante de ajudar a pessoa a escolher o melhor empréstimo, não se endividar, tem uma função social bem interessante, depois quem quiser conhecer, dá uma visitada lá. E se a gente ajudasse nessa jornada de decisão, pegando o cliente que não necessariamente está pronto para emprestar, mas um pouquinho antes. Cara, legal. E o que funciona muito bem para isso? O nosso bom e velho marketing de conteúdo, que muitas, sei lá, 95% das startups usam, né? Que o marketing de conteúdo ele é muito bom para você, né? Educar, eu odeio isso, porque quem educa é professor em universidade, mas a nossa startup tem que tratar impedimento. Mas nesse momento a gente falou, e se a gente pegasse o conteúdo e falar sobre coisas dentro do universo ali do empréstimo e pegasse pessoas que estariam um pouquinho próxima, né, do empréstimo e fosse para rodar. Legal. Só que uma estratégia de conteúdo para muitos de vocês que já se aventuraram nesse caminho não é trivial. Você precisa ter um blog, você precisa ter rede social, você precisa escrever o texto. Cara, e vamos pegar na mentalidade. Eu sou louco em dizer que marketing de conteúdo ou gerar conteúdo para a audiência da BX Blue pode gerar clientes qualificados? Eu tenho que deixar de ser louco. Eu não vou contratar uma agência, eu não vou contratar uma pessoa. Eu preciso ser menos louco para dar o primeiro passo. Como que a gente resolve esse problema? Vamos pegar numa engenharia reversa. Qual que é o primeiro ponto? Eu preciso gerar o conteúdo, certo? O primeiro passo para ter conteúdo é eu ter o primeiro conteúdo. E se a gente pulasse essa etapa? Vamos pegar um conteúdo pronto. A gente foi lá e descobriu que tinha uma matéria no G1 que era perfeita. Era tipo, eu brinco que é uma matéria poderoso chefão, né? Irrecusável. Na época era o governador o bom e velho, saudades do Temer. Governo reduz teto de juros consignado para servidor. Ou seja, se reduz o juro, o cara vai conseguir pegar dinheiro numa situação muito melhor. Era uma matéria perfeita. A gente pegou e simplesmente pegou essa matéria do G1 e colocou um anúncio, ó. Aqui atingiu 50 mil pessoas, né? A gente pôs essa matéria e pau! Vambora! O que a gente queria medir? Porque eu queria medir se a minha audiência, na época, fazia qualquer sentido, se ela se importava com esse tipo de matéria. Porque se ninguém clicasse, pra que eu vou me importar em fazer conteúdo? Então, eu sou louco em dizer que a estratégia de marketing de conteúdo pode funcionar? Cara, você seria menos louco se as pessoas clicassem. Vamos testar. Cara, você seria menos louco ainda se as pessoas clicassem no conteúdo e fossem pela página da BX Blue e simulassem um empréstimo. A gente colocou a grana, ia pro G1 e na época a gente achou um aplicativozinho que colocava uma tarja, tá vendo aqui no canto inferior esquerdo? Clique aqui e simule, tá? É a página do G1. Então, você basicamente um código que você põe lá, que ele imputa uma div, ele põe esse banner e que a gente descobriu e que sim, as pessoas clicavam nesse anúncio, chegavam na landing page e convertiam. Aí, nesse momento, a gente começou a diminuir essas grandes dúvidas e falou, cara, não é loucura a gente fazer um conteúdo, as pessoas estão chegando num custo acessível que faz sentido pra gente, vamos dar mais um passo, trocamos a matéria, tiramos o Temer, colocamos uma matéria mais que não era tão forte, porque poderia ter dado uma amostra, ser desproporcional. Cara, fomos testando, aumentando a nossa convicção. Chegou uma hora que foi o momento de construir um time de conteúdo, e hoje são milhares de acessos, tá? Eles têm a primeira palavra no Google, eles são muito fortes de conteúdo, é um dos principais canais de aquisição, foi o que deu o crescimento exponencial para eles, tá? Então, olha que loucura. Sabe quanto tempo demorou para fazer esse teste? 2 semanas. Em 2 semanas, a gente tinha convicção suficiente para entender que o marketing de conteúdo fazia sentido. A gente soltou aquela matéria do Temer, 2, 3 dias depois, tinha uma noção mais técnica, né, de CTR, de custo CPC, o impacto disso no nosso CPA lá na landing page. Então, cara, em 2 semanas, a gente falou, faz sentido. Obviamente, a gente foi escalonando isso, aumentou para um experimento maior, até que lá no 2º, 3º mês, cara, vamos montar um time, vamos arrebentar. Né? Mas a gente montou o time, a gente investiu através da convicção da realidade, né? Então é esse o exercício. Isso serve tanto para validação como para growth. No começo falei mais de validação, agora mais específico de growth, que a gente pega alguma pequena coisa da realidade,
a gente constrói um pequeno experimento, a gente aprende com ele e vai ganhando convicção. Até uma hora que ele deixa de ser um experimento e ele vira a própria realidade, né? Não que a gente transforma a realidade, mas que a gente percebe ela e a gente consegue lidar com ela de uma maneira mais eficiente, tá? Então esse é o nosso amiguinho trazendo a maçã para casa, né? Então, a ideia hoje, pessoal, era uma palestra mais curta mesmo, para a gente falar um pouquinho sobre esse... É muito mais para criar uma dissonância cognitiva em vocês sobre isso. Que a experimentação tem muito mais a ver com a capacidade de eu agir e não ter medo de encarar com a realidade. Se você partir de hoje, amanhã, falar assim para mim, de hoje, que amanhã, pensou numa ideia, eu sou louco em dizer que essa ideia pode parar em pé, qual que é o micro experimento que eu posso dizer que eu tenho algum tipo de razão? Pau na máquina, roda esse experimento. Tá? Vamos abrir para as perguntas, foi 2 minutos, eu dei uma aceleradinha no final, mas só para fazer um merchan, aproveitar, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Parece que o pessoal não estava ouvindo ali. Ah, não. Sim, tudo aqui. Beleza. Não, que acho que foi um outro caso aqui. Tem um livro que a gente escreveu, até aqui, ó, tá na mão, ó. Ele tem físico também, nós estamos fazendo a versão física agora, mas que tá gratuito, tá? Para todo mundo que quiser. São 13 histórias que tangibilizam isso que eu trouxe para você, de como grandes startups, Tinder, Airbnb, inúmeras startups, o eBay, como eu disse, como elas conseguiram validar através da experimentação simples, fazendo coisas que não escalam, fazendo coisas quase manuais para entender. Porra, eu adoro o do Twitter, por exemplo. Como é que você testa uma rede social? Cara, os caras fizeram isso fisicamente no SXSW, eu conto essa história. Eu adoro a história do Tinder também, que eles faziam festas físicas e faziam um match no espaço físico. Para entrar, o convite era você entrar no Tinder. E aí você olhava o Tinder ali. Então a gente mapeou toda essa história, são 3 histórias, tá? O livro, nesse momento, tá gratuito, então aproveitem para baixar lá, tá? Logo mais, a gente não vai deixar mais gratuito. Então é só baixar lá no site. Se você puder, você consegue, Caio, jogar, porque vai ter acho, aqui no Webinar Jam tem um claro. Call to Action. Já acabou de disponibilizar para o pessoal fazendo download aí. Aproveitem que é uma delícia, uma leitura bem suave, tá? Foi um trabalho bem forte aqui do time da Atração, e eu acho que vai ajudar bastante a tangibilizar esse nosso papo, né? E é isso, povo. Eu gosto de abrir para perguntas, e aí no final eu conto um pouquinho mais sobre algumas outras coisas. Ótimo. Gui, muito obrigado. Nossa, que aula que foi aqui hoje, hein? Show, cara. O mais bacana é que você trouxe o assunto, mesmo sendo um assunto voltado para startup, a forma que você colocou o assunto, ela serve para todo mundo, né? Desde do pessoal do Porto Socorro, os analistas da Porto, outros convidados. Então, ficou muito leve, muito legal. E olha só, teve até presente no final, hein? Que presentinho, né? Pô, merece essa audiência qualificada aí, merece um... Não, claro. Antes da gente entrar nas perguntas, para quem acabou de entrar, a gente agradece a participação de todos também. A gente está caminhando já para o final, a gente vai ter 2 perguntinhas aqui para finalizar. E a gente quer, para você que ainda não preencheu a planilha de network, aproveite no link dos comentários, está disponibilizado para você preencher com o seu nome, startup, e você trocar o network para ver quem que está participando da sala. Acho que é bem interessante fazer esse papo. Gui, olha só que legal, né? Esses 3 passos que você comentou, desde que eu comecei a trabalhar com startups, conversar, da mentoria, eu aprendi um negócio muito legal, que era sempre perguntar para a startup: você ama a sua ideia? E só para ver qual que era a reação e o que ele responderia, né? E quando a pessoa fala amo, né, eu falo, não, você está errado. Você não pode amar a sua ideia, você tem que amar o seu problema. Exato. Quanto mais você ama a sua ideia, mais você fica ali com o seu coração preso, você não aceita mudanças, né? E quando você ama o seu problema, você consegue chegar lá. E é um exemplo que você deu aí mesmo da Bike Station, né? Eles pivotaram totalmente o seu modelo de negócio. É um exemplo da casa, né? Eu acho que tem que virar case. Inclusive, trazer eles para cá, para esse papo, vai ser fantástico. Não, que bacana. Gui, 3 perguntinhas aqui, rapidinho. Pau na máquina, vamos embora. Fábio Mendes, qual a sua visão sobre Product-Led Growth? Cara, o Product-Led Growth, para quem não conhece, basicamente é uma série de ações, de suítes que você usa o próprio software para converter o cliente, né? Às vezes até para adquirir, depois com referência. Cara, é simplesmente uma suíte de táticas, tá? Que vai depender muito do seu tipo de modelo de negócio.
O Product Led é muito bom para produtos que tem uma demanda muito forte. Então, assim, putz, é uma dor tão intensa que eu vou lá e eu consigo eu mesmo entender a dor, entregar aquela dor, e o próprio produto consegue resolver. Quando é um produto mais consultivo, por exemplo, que tem uma série de impedimentos, já começa a não fazer muito sentido, né? Eu tenho visto muitas startups que a gente está atendendo, tentando ir para uma abordagem mais self-service, e não dá, precisa de gente, precisa de um processo. Então, de uma forma bem pragmática, é muito legal, assim, tem gente fazendo muito bem, tá? Mas tem modelos de negócio que não funcionam. Então, acho que o primeiro ponto é experimentar. O que eu faria é entender claramente o quanto o meu cliente consegue que o próprio produto se venda, que ele consiga fazer. A gente testou muito, teve muitas startups que era muito óbvio. Nesse caso, acho que eu não posso contar, mas enfim, que era muito óbvio a gente usar o Product Growth como caminho, porque o produto é um SaaS totalmente simples de entender, e não ia, cara, não ia. E teve um outro cliente que tinha até alguns impedimentos, que era feito outbound, olha só, e funcionou maravilhosamente bem. Então não tem uma resposta, é uma tarde, assim, tem muita, quem quiser pesquisar, tem muita documentação muito boa, tem uma galera muito forte aqui no Brasil falando sobre o assunto, é muito legal. Inclusive, deixa eu lembrar, depois eu posso indicar um artigo legal sobre, vou lembrar aqui de cabeça quem é o autor, mas tem que testar, cara, não dá para acreditar como um caminho mágico. A minha sugestão é, antes de implementar no software, tem muito software que ajuda a automatizar, testa o quão fácil é para o seu cliente comprar aquilo automaticamente, o próprio produto se apresentando, né? E óbvio, deu um resumão, né? Eu peguei só o ponto nevrálgico, o Product Growth é muito maior, mas na minha visão ele é só uma tática, né, específica de aquisição que pode funcionar ou não para cada modelo de negócio, né? Ótimo. Uma outra pergunta, Perla Lacerda pergunta quais são as habilidades de um bom growth hack deve ter? Cara, é difícil dizer, né? Porque é muito amplo, assim. Então, eu acho que o primeiro ponto acredito que é um senso de construir coisas. Eu acho que, assim, dá certo. Eu acho que mais emocional e comportamental. O growth hacker ser pessimista não dá, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é ser muito otimista e querer fazer as coisas acontecer. Ter um senso bastante analítico da realidade, né? Conseguir separar o joio do trigo. Então, e não necessariamente, tem muita gente que nem entra em growth hacking. Isso é muito interessante. Muitos founders que a gente atende que não tem assim, um tato natural para analytics, sabe? Aquele rato de Excel e tal, que não tem. Nossa, mas eu preciso. Não, cara, não precisa. Você só precisa entender e conseguir entender o básico. Não precisa ser um rato lá do analytics. Óbvio que uma hora ou outra no seu time vai precisar desse cara de analytics, com certeza. Mas especialmente no início da validação, você precisa ter um senso crítico apurado, né? Esse choque com a realidade. Então, acho que ser otimista, tentar dar certo, ter esse senso crítico com a realidade. E quem tem bastante criatividade também tem muita vantagem, né? Porque pensar fora da caixa em growth faz muita diferença, né? Mas eu acho que é um plus, tá? Não é um pré-hack, assim, a criatividade ajuda bastante. Que é muito amplo, sabe? É muito amplo, o growth é muito amplo, envolve tantas coisas, mas eu acho que esse atenderia se eu fosse colocar mais macro, né? Não, ótimo. E um gancho dessa pergunta aqui, da Joana Monteiro, se você tem alguma referência literária sobre growth para indicar. Cara, tem bastante coisa. Putz, os livros estavam aqui, mas a minha sugestão começa pelo livro da atração, Faz Coisas que Não Escalam, porque ele não vai falar de metodologia, ele vai falar de casos reais. Tá? Então vocês vão entender como que isso acontece. É um documentário do Discovery Channel sobre fundadores, né? Como eles conseguiram validar os seus próprios produtos. E dá para ir também, por exemplo, para o próprio, eu acho que um iniciante legal é o Lean Startup, tá? Do Eric Ries, que é o Startup Enxuta. Eric mesmo com C mudo, Ries, R-I-E-S, é um caminho legal também. Eu acho que essas duas indicações, aí vocês vão fluir. O próprio algoritmo da Amazon vai fazer o serviço, tá? Então vocês vão começar a ser indicados para o próprio Sean Ellis, que é o cara que fez que falou sobre o próprio termo, cunhou o termo, né? Então, o Hacking Growth, que eu tenho a infinidade. Se eu não me engano, eu tenho lá no meu Instagram um vídeo sobre isso, 5 livros sobre. Então, me sigam lá no Instagram, depois eu ponho o meu Insta aqui no coisa também. Eu tenho um vídeo falando sobre isso também. Tenho várias outras perguntas aqui, aí eu posso fazer um pinga-fogo aqui para ninguém ficar sem pergunta. Se topar, eu vou, vambora. Vamos fazer a última, então, Gui? Só para a gente combinar com o nosso horário. Sim. O Marcelo, você bateu muito na questão de tamanho de mercado. Como você
Como você define a barra para decidir se o mercado é pequeno ou grande? O mercado de nicho pode ser ainda mais lucrativo? Marcelo, vamos lá. Essa é uma pergunta bem boa, tá? Cara, não tem uma resposta exata, assim, nós não estamos falando assim, não tem uma régua, né, mundial, o que é uma startup que escala ou não. E sim, startups disso podem dar muito certo, porque inclusive, a gente gravou um podcast recentemente, cara, depois da Atração, vocês entram lá, atração.online/podcast, que a gente só fala sobre nicho. Nós recebemos o João Risoléu, que é um empreendedor, que ele criou um software para box de CrossFit. Era isso. Só que o bicho destruiu, porque ele pegou 95% do market share, 97%, era absurdo, assim. E ele usou essa força e ele estava no mercado que tinha uma escala suficiente. Nossa, era uma escala como um aplicativo de meditação global? Não, mas era o suficiente, ele conseguiu, inclusive, ter um êxito muito interessante, né? Então, é o suficiente, para você ter consciência. O ponto da escala, o que dá agonia em growth, ou para o investidor, ou para quem está acelerando, é o cara ter a ingenuidade de não entender o tamanho do mercado dele. Então, esse é o problema da escala. Gui, nossa, cara, eu tô aqui, ó, já tenho 10 clientes, eu tô pronto para chegar em 1000. Bicho, você tem um funil você mapeou, que fez uma lista de clientes que não chega nem a 100. Como que o mercado tem 1000? Se a sua lista, que é o Brasil inteiro, tem 100. O problema de tamanho de mercado, não tem problema. Inclusive, você tem uma startup que atende um mercado pequeno e está consciente disso. Cara, cada um tem sua própria escolha e beleza. E já atendeu startups que tinham um mercado muito pequeno, mas eles estavam conscientes disso e tá tudo bem, eu quero construir esse negócio. O problema do tamanho do mercado é a inconsciência, é o fato de eu ser ignorante da minha realidade. Aí que mora o problema, que é aí que mora a treta. Aí que é agonizante para você mesmo, pro founder. Pô, nossa, eu tô esperando vender pra caramba pra milhares de pessoas, e você tem 100 pessoas potenciais. Aí você perde tempo, você perde dinheiro, né? Então você tem essa habilidade e a experimentação, como é que eu resolvo isso? Eu experimento, bicho. Eu tenho caminhos de experimentação para testar o mercado, eu posso soltar um anúncio, eu posso entender a audiência, eu posso entender milhares de pequenos experimentos para eu entender se de fato existe aquele tamanho de mercado que eu estou sonhando até aquele momento. Tem? Beleza, eu trabalho então com aquela realidade e eu falo, não, é muito pequeno para o que eu quero. É o que aconteceu com o pessoal, dá um exemplo que a gente já puxou da BikeStation. A BikeStation existe, continua e tal, mas eles foram para a Market4 usando essa mesma tecnologia porque eles queriam para um mercado maior, e eles tinham essa consciência. Vamos investir, vamos deixar a BikeStation rodando bonitinha, vai entregar valor, vamos embora, a BikeStation continua fluindo. Mas onde é que a gente vai gastar o nosso paretão? Bora para um modelo de negócio que é muito maior. Aí envolve a consciência do tamanho de mercado, entendeu? Então eu acho que a régua é a sua clareza, né? Boa. Gui, juro que é para finalizar, hein? A última pergunta da Luísa. Eu estou à disposição, velho. Eu gosto de falar disso, então, alegria. Quem quiser continuar aí, Brasil. Boa. Quando você considera que conseguiu validar uma dor no mercado? Cara, aí tem toda uma metodologia, isso é onde a gente trabalha muito forte, né? A nossa metodologia, ela é muito calcada nessa validação. Cara, o primeiro ponto eu acho que já começou bem, é entender dor, né? A gente bate muito forte que quando a gente está resolvendo um problema de mercado, a gente está tentando buscar alguém que tem uma dor muito intensa. A nossa metodologia, a gente fala assim, mercado é persona, dor e momento, é uma tríade. Existe um grupo de pessoas que tem uma dor intensa e que está no momento que elas querem resolver esse problema. Então, esse é mercado. Quando alguém fala, nossa, meu mercado aqui, ó, Tansan e Som, eu vou pegar as montadoras e 5%, eu falo, legal, cara, agora conta do português. Porra, isso aí é totalmente viajeira. Eu falo, cara, o que eu quero entender é o seguinte, o que é mercado pra gente, né? Existe um número tanto de mundo de pessoas desse perfil demográfico, desse tipo de comportamento, que tem essa dor e que nesse momento estão buscando eu busco esse indício, busca no Google, pessoas comprando, concorrentes e tal, beleza. Então o primeiro passo, quando a gente vai entender se tem fit de mercado, é buscar dor. De um lado eu tenho uma bolinha que é dor. Como é que a gente começa a validar? Se tem intensidade. Sabe, um jeito muito fácil de você ver se realmente existe dor de mercado, se as pessoas estão fazendo gambiarra. Gambiarra é uma delícia, velho. Você vê aquele cara que fica 3 horas fazendo um VBA no Excel, isso aqui, e fala, velho, e se eu trocasse por um botão? Cara, meu Deus do céu, obrigado, senhor.
Entendeu? A gente sempre tenta. Dor é movimento. Se me permite, eu vou pegar mais 3 minutinhos, cara, para contar um caso específico de como é que a gente mede dor no experimento concreto. Uma vez estava dando uma palestra lá no Sebrae, em Campinas, empreendedores iniciantes, e teve pitch. Um dos caras deu um pitch maravilhoso de um negócio de... Era aquela época dos clubes, sabe? Clube de tudo que você assina, esse clube, tipo um Wine, só que era de café e chocolate. O cara deu o pitch, velho. Foi maravilhoso. Puta pitch bom, velho. O cara é bom demais no Google. Quase eu falei, porra, velho, parabéns. E aí eu falei, no final, todo mundo perguntou assim, pra todo mundo, quantos daqui acharam essa ideia fera? Todo mundo, mais um gol do Brasil, 2-0. Todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei, quantos aqui de vocês assinariam um clube? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, nossa, véio. O fundador do STS arrumou. Falou assim, falou, nossa, é nóis, vambora. Eu falei, beleza, né? Eu falei, né? Óbvio que eu dramatizo um pouco, mas eu falei, deixa eu chutar a bola. Fui lá, e nessa época eu tinha uma startup que também tinha varejo, eu trabalhava no varejo, eu peguei uma maquininha da Cielo, aquelas maquininhas assim. Fui lá no carro, voltei. Pessoal, então vamos retomar aqui o nosso papo. Quem levantou a mão que vai assinar, vambora. Vai ser 3 ou 6 meses. Cara, nessa hora que eu coloquei as pessoas para tomar uma decisão, mas fez um silêncio na sala, tão constrangedor, velho, que eu até me arrependi na hora. Mas foi bom, porque depois eu percebi o impacto que teve. Eu coloquei, a pessoa levantou que tem a dor, certo? Todo mundo falou assim, legal, muito massa. Ou a intenção. Na hora que eu coloquei a pessoa numa decisão, que ela se mostrou a realidade. Então, eu fiz um experimento em tempo real para mostrar para o cara que porque qual que é o impacto? Eu tenho um artigo que eu escrevi no LinkedIn que é pesquisas não vão validar a sua startup, só uma pesquisa. Ô, Caião, olha que massa que eu tô fazendo aqui na atração, só achou. Por que você fala, não, isso aí é um lixo, não vou usar nem a pau aqui na Oxigênio. Você não tem esse por que fazer isso. Agora, na hora que eu falo, Caio, custa tanto, tá aqui no produto e tal, fala, pô, Gui, então não sei, eu tenho que assinar, depende, não sei o que lá. Então, como é que a gente mede que um produto funciona ou não? Primeiro, a gente busca intensidade. Se as pessoas estão se movendo para resolver aquilo, se as pessoas, elas, além de falar, estão gastando tempo, energia, dinheiro para resolver, elas estão fazendo isso, você vai pegar o seu produto e colocá-las numa situação de decisão. Olha, legal que você está com esse problema gigantesco. Então é um equilíbrio. Esse é o problema. Eu tenho até um desenho sobre isso, a gente usando a metodologia, tá tudo desenhado, eu tô tentando resumir, tá? Mas é só pensar nisso. De um lado a gente tem problema, do outro solução. Eu checo se a solução, se o problema é intenso o suficiente. As pessoas querem resolver, querem. Aí eu sugiro uma solução para ela num ponto dela tomar uma decisão real. Eu falo, me dê dinheiro, me dê tempo ou me dê atenção. Se ela der um desses 3, a gente pode estar no caminho correto. Se ela não der nada, aí a gente está no caminho errado. Isso é o Problem Solution Fit. Só que a gente faz isso em esteroides, tá? A gente faz rodando um monte de experimento ao mesmo tempo e a gente fala, caramba, isso funciona, isso não, vamos arrumar aqui, né? Então, eu gosto muito de uma frase do Paul Graham, que é o fundador da iCombinator, o maior acelerador do mundo, que ele fala, não é o número de linhas de códigos que você escreve, é o número de iterações com o mercado que você faz, é o número de testes que você faz. Então, pelo amor de Deus, o jeito é testando mesmo. Mais uma vez a gente volta para essa experimentação. E quem for startup aí já fazendo um jabá e quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem um programa de super entrada. Quem levantou a mão é do Oxigênio, falou, Gui, vindo do Oxigênio, a gente consegue um descontinho especial. O Caio indicou mais ainda. Sensacional, tá? Hein? A gente tem um programa de 12 semanas para ajudar vocês nesse sentido, tá? Então, contem com a gente. Vocês vão conhecer, acabar depois de baixar o livro e tudo mais. Bom, então é isso, povo. Gui, novamente, obrigado. Acho que foi sensacional esse papo. A gente teve uma grande audiência aqui. Obrigado novamente. Obrigado pelo tempo, pessoal. Muito por ter disponibilizado o material com o pessoal. Foi um grande ganho, né? E para quem ficou até o finalzinho, muito obrigado pela participação em nossos eventos. Para vocês que não seguem as redes da Oxigênio, fica aqui o convite dentro do nosso Facebook, Instagram. A gente vai estar divulgando as próximas palestras, as novidades da aceleração. Logo, logo tem o 11º ciclo. Então fica o convite para todos acessarem as nossas redes sociais, a do Gui também.
Gente, muito obrigado, um ótimo evento e uma ótima noite a todos. Gui, novamente, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença, viu? Eu ia falar o nome do pessoal que tá dando tchau, agradecendo, mas é muita gente, não vai dar. Muita gente. Obrigado a todos. Pessoal. Valeu. Obrigadão.